aguardar um pouquinho as pessoas, os pais voltarem, né, com as crianças, que hoje vai ser necessário que a gente preste bastante atenção desde o início, pegar uma linha de raciocínio. Então, os pais descendo, voltem rapidamente. Enquanto isso, só dar alguns avisos. Irmãos, logo depois do culto, nós temos a cantina da equipe do Ministério Infantil. Então, vão ser vendidos ali alguns salgados, alguma coisa para ajudar a levantar recursos para algumas coisas que eles precisam fazer nas salas e tudo mais. Então, pedimos a cooperação de vocês. Logo após o culto, dissemos que é necessário que nós tenhamos a cooperação não somente com a sua presença na feijoada de sábado, à 12:30, não só a sua presença, mas também o envolvimento na venda desses convites. Nós queríamos vender 100 unidades, e semana passada a igreja estava muito vazia, muita gente não estava, hoje tem bastante gente que não está também. Eu fiz a convocação pelo WhatsApp, mas essa é uma das coisas que nós vamos falar hoje, né? Então seria necessário que vocês nos ajudassem a vender, a participar desse processo. Venha almoçar com a gente. Se você não puder almoçar, pega a sua marmitex, ajuda. O objetivo, gente, é cooperar. A gente tem que mudar aquela ideia de que eu estou vindo aqui para consumir, né? Consumir é consequência, é a bênção que a gente acaba recebendo por estar envolvido. Mas a ideia é cooperação, né? Então, nós estamos começando a levantar recursos para a celebração de 60 anos no ano que vem. Então, é importante que todos participem, tá? De uma forma ou de outra, né? Ontem nós tivemos aqui no Encontro de Casais uma noite de caldos. Caldos, comunhão, bate-papo, né? Não foi um culto, foi um momento de confraternização. Não tivemos muitas pessoas, mas eu saí daqui, acho que quase meia-noite, umas 15 para meia-noite, né? Foi muito legal. Eu tenho uns vídeos comprometedores de algumas pessoas, e eu tenho que contar uma coisa para vocês. Eu odeio caldo. Eu não gosto de caldo. Mas ontem eu gostei do caldo, né? Eu gostei dos caldos que foram servidos, porque antes de gostar, é importante a comunhão, estarmos juntos. Mesmo que você não goste da feijoada, participe com a gente, venha, participe. E ontem eu aprendi a gostar, pelo menos de 2 caldos, eu garanto que eu saio assim renovado. Comi 4 cumbuquinhas assim, fora a cumbuquinha doce que a Gorete fez, que foi espetacular, né? O Antônio estava torcendo para ninguém comer, porque ele também não gosta de caldo, então ele tinha que comer o caldo doce. Então ele ficou ali, comeu um pouquinho, serviu os outros, daí raspou a panela, o que sobrou para ele. Então, assim, a ideia da gente estar junto, gente, a ideia da cooperação. E ontem não teve gasto, né? Ao invés de você, como disse cadê o Matheus? O Matheus desceu. Quanto que você gastou para fazer o caldo, Matheus? R$7? R$7 para fazer o caldo? Então foi o gasto, né? Então é interessante isso, que às vezes as nossas, ao invés da gente estar junto em outras circunstâncias, a gente esteja junto nesses momentos e a gente priorize essas datas, tá bom? Pessoal, eu sei que muitos de vocês aqui têm um jeito de se comunicar. Quero que você preste bastante atenção a sequência que nós vamos fazer, tá? Cada um de vocês tem um jeito de se comunicar, principalmente dentro da família. Você já tentou, por exemplo, contar uma coisa engraçada que aconteceu na sua casa e ninguém riu? Porque às vezes, o que acontece? Aquilo só tem graça dentro da sua casa. Você tenta transportar essa piada, essa brincadeira, essa coisa para os outros, as pessoas não entendem. Por quê? Porque não estão naquele núcleo. Isso acontece também na faculdade, no trabalho. Às vezes você quer contar alguma coisa e os outros acham assim engraçadinho, mas não tem sentido para eles. Por que não tem sentido? Não tem sentido porque eles não fazem parte daquele contexto. Isso tem tudo a ver com algumas situações que vão se criando na identidade de grupo. Então, a família tem uma identidade, os grupos de amizade têm alguma identidade, as igrejas, as pessoas do trabalho e tudo mais, né? Agora, isso tem a ver também com a ideia de cultura em que nós estamos inseridos. Isso não se aplica simplesmente a nós, mas, por exemplo, quando você vai para um outro país, se você já teve essa experiência, e não necessariamente um país ocidental, os Estados Unidos você não vai ter muito choque cultural, mas se você for, por exemplo, para o Japão, você vai ter um choque cultural. Se for para a Rússia, você vai ter um choque cultural. Se você for para o Haiti, você vai ter um choque cultural, porque eles têm uma maneira de se comunicar.
Eles têm não somente a cultura, eles têm uma subcultura, né? Em cada tribo, em cada grupo, existem essas subculturas. E eles vão criando essas identidades, né? E essas formas de se comunicar, de se expressar. Há cumprimentos específicos, gírias específicas, maneira de se vestir, hábitos específicos, né? Isso ocorre desde o ambiente familiar, como nós dissemos, as escolas, as ruas, as comunidades cristãs e tanto faz. Mas se nós subirmos um pouco essa escala, como eu disse há pouco, de uma mudança cultural, é muito importante que nós entendamos que, por mais que as subculturas sejam importantes, elas não conduzem o mundo. Por que eu estou dizendo isso? É muito necessário que a gente olhe para a palavra de Deus e para a proposta do Evangelho com um olhar não de subcultura. Por quê? Porque o que acontece nos dias de hoje é que nós estamos sendo bombardeados, contaminados com uma nova forma de pensar. Então, quando a gente fala assim, olha, irmãos, nós precisamos que vocês participem do evento assim, 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 assado. A pessoa não está nem aí. Quando a gente faz, a gente fica revoltado quando os outros não estão nem aí. Mas quando os outros fazem e a gente não dá o devido valor, também a gente não percebe que a gente está incorrendo no mesmo erro. Por quê? Porque nós estamos muito interessados na nossa cultura, na nossa subcultura, e não estamos entendendo o contexto maior. É necessário que nós, no Evangelho, subamos o degrau da subcultura. Vivamos no dia a dia, por exemplo, existem trabalhos com moradores de rua, trabalhos com surfistas, trabalhos com gente da alta classe e vários tipos de trabalho de evangelismo. Mas aquele núcleo, aquela subcultura não é o Evangelho. Ela é parte das pessoas que escolheram uma forma de se comunicar, mas o reino de Deus está acima de qualquer coisa. Então é mais ou menos assim, eu não gosto de caldo, eu não gosto de... não gosto maior está no reino. Então, nós estamos estudando durante a semana, nas nossas lições, sobre a edificação da igreja, nós precisamos entender e voltar a pensar mais coletivamente. Porque no Evangelho não cabe a mentalidade do individualismo. A nossa individualidade tem a ver com a nossa salvação, mas a vida de cristão, ela está necessariamente ligada ao plural, ao coletivo. Aquilo que o Senhor, Ele não vem resgatar você, o Senhor vem resgatar a sua igreja. E quando nós atentamos contra a coletividade, nós atentamos contra o Evangelho. Então, na cultura hebraica, por exemplo, nós temos exemplos maravilhosos, e nós vamos, durante esse mês, falar algumas lições que nós podemos extrair de uma literatura que é nem sempre bem explorada, que é a literatura poética e sapiencial. Quando a gente fala sapiencial, a ideia é a literatura de sabedoria. Não? Então, existe no Antigo Testamento, por exemplo, 1/3. Então, 1/3 da literatura do Antigo Testamento é poesia. Não é poesia de Carlos Drummond de Andrade, mas é um jeito poético de se expressar. Não somente os livros poéticos e de sabedoria, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos e Lamentações, mas várias partes do Antigo Testamento são escritas em verso, em poesia, né? É uma forma de se expressar. Se você pegar o Antigo Testamento, é exatamente aquilo que o povo de Israel valoriza. Eles não reconhecem o Novo Testamento, mas o povo de Israel reconhece o Antigo Testamento. Só que a divisão que eles fazem é uma divisão diferente da nossa. Nós dividimos lá entre os 5 primeiros livros, depois vem os livros históricos, poéticos, profetas maiores, profetas menores. Eles dividem da seguinte forma: lei, profetas e escritos. Para eles, o mais importante é a lei, os 5 livros. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Essas são os livros importantes para ele. Num segundo escalão, o livro de palavra de Deus, são os profetas. Então eles pegam a profecia que põe em segundo lugar, lei, profetas. É Deus falando com o povo.
A lei é o alicerce. Os profetas é Deus falando durante a sua história. E não são só os profetas maiores e menores, mas tem também Josué e outros livros que estão inseridos na profecia. E por fim estão os escritos, que são livros históricos, mas também os livros poéticos e sapienciais. A ideia disso, irmãos, e que às vezes a gente não consegue entender, é que a literatura poética, ela representa o linguajar popular, no sentido não que nós conhecemos de popular, mas é o diálogo, é o discurso de coração. São palavras que são expostas tanto do homem para Deus, quanto de Deus para o homem, no sentido de lidar com conflitos diários. Por que o homem sofre? Essas perguntas não são perguntas que nós fazemos no dia a dia? Por que Deus permite determinada coisa? Olha, estou desesperado. Então a literatura poética e de sabedoria no Antigo Testamento, ela tem a ver com esse diálogo, homem-Deus, Deus-homem, nas expressões das necessidades, das lutas, das alegrias diárias. Então nós vamos tentar navegar por esse caminho, estudando a Bíblia especificamente, porque talvez faça tempo que nós não fazemos isso. Não navegamos muito no Antigo Testamento ultimamente. Então nós vamos trafegar um pouquinho pelo Antigo Testamento. Então a ideia é que eu escolhi palavras do coração. Nós vamos tentar tirar lições deste diálogo de Deus com o homem, do homem com Deus, em forma de poesia. Você quer um exemplo de poesia? Existem paralelismos que eles usam. 6 coisas o Senhor odeia, a 7ª ele abomina. Então são formas de se expressar. Olha só, por exemplo, essa aqui. Pode passar, Anthony. Ó, Provérbios 1, 8, 9. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai, e não despreze o ensino de sua mãe. Isso aí é uma forma poética de expressar uma verdade. Então, o que ele está ensinando, ó, eles serão um enfeite para a sua cabeça e um adorno para o seu pescoço. Você imagina que o Antônio chegando assim para o Anthony, falando assim: Anthony, não despreze a instrução do seu pai, e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão enfeite para a sua cabeça e um adorno para o seu pescoço. O Anthony vai começar a rir, ele vai começar a dar risada, porque ele não entendeu a ideia do que o pai dele está falando. Mas era exatamente assim que as pessoas se expressavam ali, em algum contexto do Antigo Testamento, da cultura hebraica. A poesia e a sabedoria eram extremamente importantes no contexto. E nós vimos na semana passada um pouco disso no Salmo 107. Nós encerramos a série de semana passada no Salmo 107. E começamos a analisar um pouquinho dessa forma de se expressar de Deus com o homem, do homem com Deus. Então, palavras do coração, lições da literatura poética e sapiencial no Antigo Testamento. Então, o primeiro texto que nós vamos estudar, pode passar, é o texto que está no livro de Jó. Então, nós não vamos ficar atentos demais às partes conhecidas do livro de Jó, mas vamos tentar trafegar um pouquinho naquele miolo do livro de Jó que nós não lemos. Por quê? Porque nós conhecemos a história inicial de Jó. Jó era um homem íntegro que se desviava do mal, ele intercedia pelos seus filhos, até que em determinado momento o diabo se apresentou diante de Deus e falou: ele é fiel porque ele tem tudo, e eu quero ver se ele perder todas as coisas. Então Jó perde os seus recursos, perde os seus filhos, perde a sua saúde, e ainda assim ele permanece fiel ao Senhor. Então ali começa um debate, e aí no final de tudo, a gente pega no capítulo 42, e o Senhor, Jó dizendo para Deus: olha, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem, e Deus restituiu a sorte de Jó. Então a gente conhece essa parte. Mas será que de fato, aquele miolo do livro de Jó, do capítulo 3 ao capítulo 42, é exatamente assim que Jó se portou durante a sua vida? Você, por exemplo, hoje você, por exemplo, está bem, você está empregado, você tem uma boa família, um bom marido, uma boa esposa, está razoavelmente feliz, mas será que naquele período do sofrimento, é com essa serenidade que eu e você nos portamos? Então nós vamos abordar um pouquinho essa literatura de Jó. O que conhecemos da vida de Jó então, tanto do início quanto do fim, pode passar, é basicamente assim, ó. Nós conhecemos a parte que foi escrita em prosa. Aquela parte que é narrada, olha, Jó foi isso, isso, isso. Aquela parte contada com naturalidade, num texto corrido, normal. Então, escrito em prosa. Capítulo 1, versos 1 até capítulo 3, verso
2 e depois capítulo 42, 7 a 42, 17. Pouco nós ouvimos da história de Jó. Aliás, o livro de Jó é muito perigoso, porque esse período de poesia que nós vamos analisar hoje, 3:3 até 42:6, ele tem um discurso de Jó com amigos, com 4 amigos, 3 depois mais um, e depois dele com Deus. Se você pega a literatura de Jó e vê lá assim, olha, você já viu o justo sofrer? Aí você pega aquela, fala assim, espera um pouquinho, tudo que me ensinaram está errado, o justo não sofre. Só que quando você vai olhar, essa frase foi uma frase dita pelo amigo de Jó, exortando Jó. E a hora que chega no final do livro, Deus exorta o amigo de Jó por ter dito aquilo. Então, se a gente lê de maneira displicente, nós aprendemos coisas erradas ali em Jó. Então, a confiança de Jó, a paciência e toda a estabilidade são postas à prova. Ele começa o seu discurso, por exemplo, amaldiçoando a Deus. Veja só, pode passar. Olha o que Jó diz. Então, de onde vem o sofrimento? Jó atribuía o seu sofrimento a Deus. Ele atribuía o seu sofrimento a Deus. Ele dizia, as flechas do Todo-Poderoso me atingiram. O Senhor nos deu o bem, Ele também não nos daria o mal? Então Jó atribuía o sofrimento a Deus. Mas olha o que diz lá em Jó 3, de 1 a 7. Se você puder abrir para mim, Jó 3, de 1 a 7. Olha o que ele diz. Logo antes de Salmos, o livro de Jó. Vamos ler só o comecinho, só para vocês entenderem o que eu estou falando. A hora que acaba a parte em prosa, ele vai acabar aqui no verso 2, então começa o discurso de Jó. Jó estava, talvez o último contato que ele teve ali foi com a sua esposa. Ela olhou para ele e falou o seguinte, amaldiçoa a Deus e morre. Ele falou, não vou fazer isso. Mas aí começa então, depois disso, Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento, dizendo, pereça o dia do meu nascimento, e a noite em que se dissesse, nasceu um menino. Transforme-se aquele dia em trevas, e Deus lá do alto não se importe com ele, não resplandeça a luz sobre ele, chamem-no de volta às trevas e à mais densa escuridão, coloque-se uma nuvem sobre ele, e o negrume aterrorize a sua luz, apoderem-se daquela noite densas trevas, não seja ela incluída entre os dias do ano, nem faça parte de nenhum dos meses, seja aquela noite estéril, e nela não se ouçam brados de alegria. Jó está amaldiçoando o dia do seu nascimento. O mesmo Jó que nós falamos que foi um homem de paciência, o mesmo Jó que foi um homem íntegro, ele está dizendo que o seu sofrimento vem de Deus. No momento da serenidade, olha o que ele disse. Então Jó apanhou um caco de louça com o qual se raspava, porque sua pele estava cheia de úlceras, sentado entre as cinzas. Então sua mulher lhe disse, você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu, você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os lábios. Mas no momento de serenidade, ele não tinha o livro dele nas mãos. Ele não tinha como eu e você temos. Mas ele dizia o seguinte, o mal vem de Deus. Mais para frente, no momento de desespero, ele ainda continua achando que é Deus. As flechas do Todo-Poderoso estão cravadas em mim, e o meu espírito suga delas o veneno. Os terrores de Deus estão posicionados contra mim. Irmãos, na maioria das vezes em que passamos por um sofrimento, nós pensamos por quê? A razão e até mesmo o propósito do sofrimento. Jó tinha na sua mente que Deus era a causa da sua dor. E se pensarmos que Ele é soberano, que Ele pode todas as coisas, que Ele pode impedir o sofrimento, muitas das vezes talvez nós estejamos colocando em Deus a razão do nosso sofrimento. Com certeza, talvez não se conversam as palavras, mas nesse caso, a ideia é que elas se conversem mesmo. Talvez, ou com certeza, algumas pessoas aqui, no íntimo ou com a boca, já disseram, Senhor, por que isso? Senhor, para que isso? Senhor, acaba com essa dor. Só que, diferentemente de Jó, os amigos de Jó atribuíam o sofrimento
aos pecados de Jó. Olha o que eles dizem: reflita agora, qual foi o inocente que chegou a perecer? Onde foi que os íntegros sofreram destruição? Pelo que tem observado, quem cultiva o mal e semeia a maldade, isso também colherá. Aí você vai dizer assim para mim: mas a Bíblia diz que aquilo que o homem semear, isso ele ceifará. Concorda? Ok. Mas implícita aqui está a ideia de que Jó estava em pecado, logo ele estava sofrendo. Agora, a Bíblia diz que Jó era um homem íntegro e que se desviava do mal. E os amigos estão dizendo que a culpa do sofrimento é porque ele estava em pecado. Alguma semelhança com o que alguns segmentos religiosos dizem hoje em dia? Teu sofrimento é por conta do pecado. Agora, uma coisa é certa: o pecado e a desobediência trazem uma consequência. Mas nem todo sofrimento é consequência do pecado. Então, é uma verdade sutil que nós deixamos passar. Mas os amigos de Jó atribuíam a Jó a razão do seu sofrimento. No transcorrer do livro, nós aprendemos então que há sofrimentos que têm causa no pecado, mas há sofrimentos que não têm causa no pecado. Muitas vezes nós tentamos entender as causas e conseguimos. Em outras, nós não temos nem ideia porque nós estamos sofrendo. É muito difícil isso, mas é a realidade. O fato, pode passar, Anthony? O fato é que Deus nunca foi causador do mal. Isso precisa ficar muito claro na nossa mente, porque Deus não é o causador do mal. O que nós sabemos é que o sofrimento é um meio de nos aproximarmos de Deus. Sabemos que o sofrimento nos aperfeiçoa e pode nos ensinar muitas coisas. Sabemos que um dia o Senhor destruirá o sofrimento, mas não sabemos porque Deus não aniquila de vez o sofrimento. Essa é uma coisa que nós precisamos ter em mente. Nós não vamos adentrar o oculto que Deus não permite que nós adentremos. Algumas vezes nós não vamos entender. Agora, o fato é que o sofrimento vai acabar. Quando? Eu não sei. Por que Deus não elimina agora? Eu também não sei. O fato é que Deus é bom. O mal não procede de Deus. O problema é que nós achamos que o mundo e o sofrimento são explicados por uma fórmula muito simples de causa, efeito e meritocracia. Nós achamos que é o seguinte: eu faço bem, eu colho bem. Eu faço mal, eu colho mal. É fato. Mas se a gente analisar a vida como um todo, e o final de todas as coisas. Mas se a gente analisar as circunstâncias, os momentos, às vezes a pessoa faz o mal e colhe o bem, por um período. Mas Deus faz justiça. Às vezes a pessoa faz o bem e colhe o mal, por um momento. Mas um dia o Senhor vai fazer justiça. A grande questão é que nós temos pressa. Nós achamos que a vida ela se resume a causa e efeito. Quer ver um exemplo muito simples? Para mim, irmãos, quem de vocês talvez não achou, já não se achou merecedor de algo melhor do que o que você está tendo? Você já não se achou, falou assim, pô, tem tanta gente que faz um monte de coisa, eu não merecia uma coisa melhor? Alguém já pensou assim? Eu já pensei. Alguém? Mais alguém? Ninguém? Eu já achei. Irmãos, eu sempre acho isso. Eu sempre acho isso. Aí o Senhor diz o seguinte: você não merece nada, capanga. Né? Mas na verdade, eu acho que eu mereço. Eu acho que eu mereço mais. Mas no fundo, a ideia da vida não é de meritocracia. Não é uma relação de causa e efeito simples. O fato é que nós precisamos entender que Deus é muito maior do que o nosso pensamento. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Ele enxerga as coisas sob o prisma da eternidade. Nós enxergamos as coisas sob o prisma da limitação da vida. E assim nós não vamos chegar a lugar nenhum. Jó fazia a mesma coisa. Deus não promete, presta atenção, Deus não promete nos explicar o sofrimento de maneira racional. Há razões que estão ocultas. E a vida não pode ser vista apenas como uma questão de mérito. Quem anda corretamente não sofre, e quem sofre é porque não anda corretamente. Isso não é bíblico. Talvez seja uma versão humana para enxergar a vida. Mas uma coisa eu lhes digo:
E o pastor Kenneth, quando prefaciou o texto que eu escrevi, ele disse o seguinte: felizes são as pessoas, parafraseando-o, felizes são as pessoas que passam pelos momentos, extraem lições deles. Porque explicar os momentos nem sempre será possível. Por que que acontece isso com a gente? Por que que a nossa igreja está assim? Por que que a minha família está assim? Por que que meu filho é assim? Eu fiz tudo o que podia, eu fiz o meu melhor, Senhor. Por quê? Bom, primeira coisa, Deus não é causador do mal. O sofrimento vai ser aniquilado, mas não no nosso tempo. E nem sempre os justos experimentam tempos de paz. Pelo contrário, se isso fosse verdade, Jesus não teria sofrido, porque ele foi o único justo. E sendo justo, ele sofreu. Logo, aqueles que são seus discípulos precisam carregar a sua cruz, entender o sofrimento. Mas Jó tinha dificuldade, assim como eu e você temos dificuldade. Olha só, pode passar. Jó tinha perdido a esperança. Olha o que diz versos 11 a 13 do capítulo 6. Que esperança posso ter se já não tenho forças? Veja só, ele estava achando que a esperança só era viva se ele tivesse força. Olha que coisa muito humana que Jó estava fazendo, exatamente como nós. Como posso ter paciência se não tenho futuro? Acaso tenho a força da pedra? Acaso a minha carne é de bronze? Haverá poder que me ajude agora que os meus recursos se foram? Então, ele colocava esperança na sua força e nos seus recursos. Veja só, irmãos, é muito semelhante com o que nós fazemos. Então, quando nós perdemos o recurso, ou quando nós perdemos a força, ou quando nós temos o poder e perdemos o controle, então nós perdemos a esperança. Mas é justamente o oposto que Deus quer fazer com a gente. Quando nós perdemos tudo, onde nós podemos confiar somente nele, onde ele pode carregar a nossa bagagem. Por não ter esperança, Jó não entendia o tempo de Deus. Ele quer entender por que Deus não termina logo com aquele sofrimento. Ele estava fraco à espera da morte. Ele não via forças em si mesmo para vencer as suas dores. E não tinha mais recursos para lutar. Irmãos, há momentos que nós nos sentimos como Jó. A nossa esperança se esvai, o nosso sonho se frustra, nossa fé é provada até as últimas forças. E muitas pessoas neste momento se voltam contra Deus, questionam o caráter de Deus, a bondade e a justiça de Deus. Outros entregam-se ao pessimismo, à autopiedade, à blasfêmia e à depressão. Pode passar, olha o que Jó disse: minha vida só me dá desgosto, por isso darei vazão à minha queixa, e de alma amargurada me expressarei. Direi a Deus: não me condenes, revela-me que acusações tens contra mim. Ele tinha consciência da sua bondade. Olha o que ele está dizendo: Senhor, revela quais as acusações que o Senhor tem contra mim. Tens prazer em oprimir-me, em rejeitar a obra de tuas mãos? Enquanto sorris para o plano dos ímpios, ele acha que Deus ainda é irônico, que Deus aprova o plano dos ímpios. Acaso tens olhos de carne? Enxerga como mortais? Teus dias são como os de qualquer mortal? Os anos de tua vida são como os do homem? Pois investigas a minha iniquidade e vasculhas o meu pecado, embora saibas que não sou culpado e que ninguém pode livrar-me das tuas mãos. Ele está dizendo que Deus é um Deus tirano. Jó está dizendo que Deus é um Deus tirano. Ele está dizendo: Senhor, iniquidade dentro de mim, mas o Senhor sabe. Olha que consciência terrível de Jó, é muito parecida com a gente. A gente sempre se mede pelos piores. Naquilo que nós não temos, nós nos medimos por quem tem mais. Pô, eu não tenho nada, porque a gente se avalia pelos outros. Na questão dos pecados, a gente sempre se analisa como os piores. Tipo assim, eu não sou que nem fulano de tal. Lembra a parábola do fariseu e do publicano? Lembra a ideia de que às vezes o ser humano sempre acha que os pecados deles não são suficientes para que ele sofra. Então Jó tinha esse pensamento. São palavras que soam até desafios contra Deus, mas na verdade revelam uma visão de um Deus opressor, de um Deus vingativo, um déspota sem amor. Mas será que essa também não tem sido a visão que muitas pessoas têm de Deus? Irmãos, eu chego a afirmar com 100% de certeza que tem muita gente que serve ao Senhor só porque acredita que Ele é um Deus vingativo e opressor. Eles não servem ao Deus que ama,
Eles servem por medo, por culpa. Se dedicam a Deus por culpa. O grande problema é que nós não estamos numa comunidade assim. Nós não somos uma comunidade de pessoas que servem a Deus pela culpa e pelo medo. Mas somos uma comunidade que acredita no amor de Deus. Acredita tanto no amor de Deus que acha que Ele é avô e bisavô. Que não pune, que não faz justiça. Nós caímos num outro extremo. Tem gente que serve pela culpa. Tem gente que não serve porque acredita no amor. Irmãos, mas a Bíblia, ela ensina que nós servimos e nos dedicamos porque acreditamos no amor de Deus. Deus não é um Deus vingativo. Uma lição central que eu queria propor para vocês está no capítulo 28. Abra lá no capítulo 28. Irmãos, eu acredito piamente que a maior parte de nós aqui vive o Evangelho a partir do princípio de que e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós não somos uma igreja de aprisionamento. Nós não somos uma comunidade que prega a lei, a culpa, o medo, o Deus que pune. Nós não pregamos isso. Nós não tentamos manipular você pela culpa e pelo medo, e nem muito menos pela ganância. Mas algo central na vida com Deus, que é a vida do comprometimento por causa do amor, e não da libertinagem por causa do amor. Uma lição central aqui no capítulo 28, ele discorre sobre um tema extremamente importante. E é engraçado, o Mateus vai tá rindo porque o Gui chegou para mim e disse que ele vai dar um novo nome para a nossa igreja. Ele falou que a igreja vai ser a igreja da sabedoria. De onde que ele tirou? É profecia? Porque é exatamente o tema agora, a lição central do capítulo 28. Então, na verdade, a ideia é que a sabedoria é um tema tratado em todos os livros poéticos. Em Provérbios, Eclesiastes, em Jó, em Salmos, e durante toda a Bíblia. E eu sei que nem todos gostam do filme A Cabana, ou do livro, mas o princípio da sabedoria, até porque não é um livro teológico, não é um filme teológico, só para aqueles que assistiram, se assistirem como um livro, ou como um vídeo teológico, não terão muito aprendizado de teologia ali. Vão ter um aprendizado mais vivencial da presença de Deus no momento do sofrimento. Mas é tão importante o tema da sabedoria, que o autor resolveu colocar a sabedoria como uma personalidade. Assim como Salomão falou em Provérbios, trata a sabedoria como uma pessoa, como uma coisa extremamente importante. Tá? Então, veja comigo o capítulo... Pode passar, Antônio? 28. Eu vou ler com vocês quase que inteiro. Você não precisa sofrer com isso, porque você já está economizando a leitura da semana, né? Já vai que não tem tempo de ler a Bíblia durante a semana, então a gente já lê juntos aqui. Mas veja comigo, é muito interessante, presta atenção naqueles versículos, 12, 16, 20, 23 e 28. Existem minas de prata e locais onde se refina o ouro. O ferro olha como que é a linguagem poética aqui de Jó. O ferro é extraído da terra e do minério se funde o cobre. O homem dá fim à escuridão e vasculha os recônditos mais remotos em busca de minério nas mais escuras trevas. Longe das moradias ele cava um poço em local esquecido pelos pés dos homens. Longe de todos ele se pendura e balança. A terra da qual vem o alimento é revolvida embaixo como que pelo fogo. Das suas rochas saem safiras e seu pó contém pepitas de ouro. Nenhuma ave de rapina reconhece ou conhece aquele caminho oculto, e os olhos de nenhum falcão o viram. Os animais altivos não põem os pés nele, e nenhum leão ronda por ali. As mãos dos homens atacam a dura rocha e transtornam as raízes das montanhas. Fazem túneis através da rocha, e os seus olhos enxergam todos os tesouros dali. Eles vasculham as nascentes dos rios e trazem à luz coisas ocultas. Tudo isso foi dito pelo seguinte: onde, porém, se poderá achar a sabedoria? Onde habita o entendimento? O homem não percebe o valor da sabedoria. Ela não se encontra na terra dos viventes. O abismo diz: em mim não está o mar. Em mim não está. O mar diz: não está comigo.
Não pode ser comprada mesmo com ouro mais puro, nem se pode pesar o seu peso em prata. Olha só, não pode ser comprada nem com o ouro puro de Ofir, nem com o precioso ônix, nem com safiras. O ouro e o cristal não se comparam com ela, e é impossível tê-la em troca de joias de ouro. O coral e a jaspe nem merecem menção. O preço da sabedoria ultrapassa o dos rubis. O topázio da Etiópia não se compara com ela. Não se compra sabedoria nem com ouro puro. De onde vem então a sabedoria? Onde habita o entendimento? Escondida está dos olhos de toda criatura viva, até das aves do céu. A destruição e a morte dizem, aos nossos ouvidos só chegou um leve rumor dela. Deus conhece o caminho, só Ele sabe onde ela habita, pois Ele enxerga os confins da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando Ele determinou a força do vento e estabeleceu a medida exata para as águas, quando fez um decreto para a chuva e o caminho para a tempestade trovejante, Ele olhou para a sabedoria e a avaliou, confirmou-a e a pôs à prova. Disse então ao homem, no temor do Senhor está a sabedoria, e evitar o mal é ter entendimento. Irmãos, basicamente, o resumo está ali, pode passar. A sabedoria não pode ser comprada, nem mesmo com ouro puro, nem com todas as riquezas do mundo. Só Deus conhece o caminho para a sabedoria. Ele é a fonte de toda a sabedoria. E o que resta a todo homem é temer a Deus e desviar-se do mal. Irmãos, essa é a mentalidade do povo de Israel. A sabedoria para a gente enfrentar o momento da alegria e da tristeza, para a gente discernir quem é Deus, quais os seus sonhos, quais os seus planos para nós, é por meio da sabedoria. E só se encontra a sabedoria por meio do temor a Ele. Quando nós nos prostramos diante do Senhor, olha o que diz, resumindo no popular, como que o Tiago disse sobre sabedoria? Quem quer sabedoria? Peça a Deus. Deus vai dar a sabedoria. Então, o único caminho para a gente encontrar essa sabedoria para viver é o temor a Deus. Não pelo medo, mas com uma atitude de entrega à vontade, fé, consagração. Esse é o caminho. Sem temor não há sabedoria. Irmãos, e aí que entra um ponto nevrálgico para a nossa comunidade. Quando nós acreditamos no amor de Deus, nós não podemos esquecer que este amor deve ser um amor reverente. Eu sinto que nos falta temor. Nos falta essa lição fundamental. Veja, por exemplo, como os nossos filhos nos tratam hoje. Você tratava os seus pais assim? Os seus pais tratavam os seus avós assim? Existia um medo. De repente, se tornou uma geração que tinha um certo respeito. Hoje é uma geração que nos trata com total irreverência. Isso é reflexo da nossa sociedade. E para a gente viver uma vida consagrada a Deus, nós não podemos perder o ingrediente do temor. Aquela alegria amedrontada, né? Aquela coisa assim, eu quero me entregar, mas eu tenho medo. Mas hoje não, a gente trata Deus como o cara, como alguém que não é digno de respeito. Só que aí entra uma lição maravilhosa em Jó, que nós precisamos aprender. Pode passar, Anthony. Quando Deus fala, a hora que a gente chega no final do livro de Jó, versos 38 a 41, quando Deus fala, o negócio pega. Quando Deus fala, os nossos argumentos se esvaem, as nossas forças nada são. Nós ficamos calados e não temos como fugir da verdade. Quando Ele se revela a nós, nós ficamos envergonhados com os nossos conceitos. Pois só Ele conhece as razões. Ele conhece toda a trama envolvida na costura da nossa história. Cada pincel, cada pedaço da tela, Ele conhece cada detalhe das nossas lutas, Ele conhece a profundidade da nossa dor. E o capítulo 38 é o início do discurso de Deus. Então Deus vê Jó conversando com seus amigos, cada um com seus argumentos, e aí de repente Deus entra na história. E a hora que Ele entra na história, é algo que nós precisamos ter em mente. Quando nós questionarmos Deus, imagine essas perguntas Ele fazendo para nós. Olha o que diz lá, pode passar, Jó 38, de 1 a 7. Então o Senhor respondeu a Jó no meio da tempestade. Disse ele, quem é esse
que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como simples homem, vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto, marcou os limites das suas dimensões. Vai ver que você sabe. E quem estendeu sobre ela a linha de medir, e as suas bases sobre o que foram postas, e quem colocou sua pedra de esquina, enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam, e todos os anjos se regozijavam? Deus está perguntando para Jó, sabe esse chão que você está pisando? Sabe esse firmamento? Onde estava você quando eu estabeleci? Ele começa a revelar a sua soberania, a sua grandeza. Ele começa a mostrar para Jó que no meio do sofrimento, nós não podemos ter autopiedade, nós precisamos de sabedoria para lidar com aquela situação. Aí no capítulo 40 diz assim, pode passar, Antônio. Depois o Senhor falou a Jó no meio da tempestade, prepare-se como simples homem que é, eu lhe farei perguntas e você me responderá. Você vai pôr em dúvida a minha justiça? Vai condenar-me para justificar-se? Irmãos, Deus ele fala, e Jó começa então se encolher. Você já fez isso com o seu filho? Sabe quando seu filho está desobedecendo, e aí você começa a ter que, eu estou falando, e você começa a crescer, e ele começa, não, tá bom. Imagina o Jó assim, porque eu era medroso, mas o meu irmão era muito mais. O Mateus era extremamente de aprontar. A hora que meu pai chegava, ele começava a gritar, entrava correndo no banheiro, pelado, gritava, fazia, era uma festa, né? Comigo era diferente, eu já sofria calado, né? Sofria assim meio, não vai doer, não, bate, eu não choro, aquela lágrima assim, né? Escorrendo aqui pelo cantinho, eu puxava, né? Por quê? Porque eu não queria mostrar, eu era duro, a minha cerviz era dura, né? Eu tinha aquela questão de assim, não, eu sou mais eu. Mas a vida nos ensina que não é assim que funciona. Quando o Senhor fala, nós precisamos entender que Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele é grande. Ele está dizendo o seguinte, Jó, você vai me condenar para se justificar? E aí o negócio muda de figura. Capítulo 41, ele diz, quem primeiro me deu alguma coisa que eu lhe deva pagar? Tudo o que há debaixo dos céus me pertence. Irmãos, quando Deus fala, nossos argumentos se emudecem e nos resta, humildemente, reconhecer os nossos erros e sermos gratos pelo privilégio de ter a Deus como nosso Senhor. E por fim, Jó, enfim, entende o necessário. A parte poética se encerra em Jó 42, de 1 a 6, na resposta final dele, onde ele diz, então Jó respondeu ao Senhor, sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ele então reconhece que no meio do seu sofrimento, ele poderia glorificar a Deus. Irmãos, isso é algo fundamental. No meio do sofrimento, nós temos que aprender a glorificar a Deus. Nós temos que aprender que Ele continua sendo grande, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo digno de adoração. Sei que Tu podes todas as coisas, Senhor, e nenhum dos Teus planos é frustrado. Tu perguntaste, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo? Aí Jó responde para Deus, é que falei coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste, agora escute e eu falarei, vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso, menosprezo a mim mesmo, me arrependo no pó e na cinza. Quando Deus fala e nós entendemos, a nossa posição é de submissão à vontade dEle. Porque Ele sabe, nós estamos engatinhando. Ele é o Criador, nós somos a criatura. Algumas lições para hoje, pode passar. Algumas lições. Irmãos, Deus não é o causador do mal. O sofrimento é real e nem sempre entenderemos as razões. Podemos extrair grandes lições do sofrimento. Um dia, a dor não vai mais existir. Quando perdermos a visão correta de quem é Deus, perdemos a esperança e fazemos bobagem. A sabedoria é o único caminho para enfrentarmos os desafios da vida. Só podemos encontrar a sabedoria no temor do Senhor. Deus é Deus. E quando fala,
emudece os nossos argumentos. Quando entendemos quem é Deus, encontramos o nosso lugar. E para a gente finalizar, pepitas de ouro. Não sei de onde, por que eu escolhi essa expressão, mas é uma coisa que eu entendi. A gente precisa entender que o Senhor, Ele nos concede durante a vida pequenas porções de bênçãos, mas elas são insignificantes se comparadas à glória eterna que está por vir. Mas Jó teve a sua vida restaurada. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu tudo em dobro o que tinha antes. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Queridos, eu sei que é difícil entender e aceitar determinadas coisas. Nós queremos que Deus haja de acordo com a nossa maneira, debaixo dos nossos desejos e do nosso tempo. Mas Deus, Ele é perfeito. Ele é o Criador e sustentador do universo. Ele tem preparado para nós, no final de todas as coisas, bênçãos sem medida. Nesta vida nós podemos encontrar pepitas de ouro valiosíssimas, amizades, bênçãos maravilhosas. Mas ainda assim são apenas porções ínfimas daquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Irmãos, no final de tudo, o que vivemos aqui, quer seja coisas boas ou coisas ruins, nós encontraremos um manancial de águas vivas, cujas águas correm do trono de Deus. Seremos revestidos de eternidade, nossas feridas serão saradas, nossa dor não mais existirá, pois as primeiras coisas haverão passado. Deus abençoará o nosso estágio final muito mais abundantemente do que o primeiro. Hoje nós somos abençoados por sua presença em nossas vidas, mas no final nós desfrutaremos de uma intimidade plena, de bênçãos incontáveis e eternas. Cristo veio em nosso socorro. Ele está conosco nos momentos de dor, mas Ele está vindo de uma vez por todas. Ele veio e Ele está vindo. E cada dia nas nossas vidas é um dia a menos de sofrimento e de dor. Ele está vindo para aniquilar as nossas dores, para secar as nossas lágrimas e dar-nos uma vida abundante para todo o sempre. Você precisa acreditar nisso. E a partir do momento que você acreditar que Deus é bom e que Ele está dia após dia, é um dia menos no sofrimento, mas nós podemos entender a ideia de que o nosso dia começa a raiar a cada momento da nossa vida. A vinda do Senhor se aproxima e nós podemos confiar na sua bondade, na sua justiça, vivendo o dia de hoje com sabedoria que se alcança pelo temor e pelo desviar-se do mal. Vamos orar.